dúvida, né? Tudo mais. Tá. Só esperar aqui, tá? Então, iniciou a gravação. Essa nossa disciplina, ela vai ser às dias de quarta, esse horário, vão ser atividades síncronas, e ao longo do período, né, eu vou estar passando para vocês algumas outras atividades assíncronas, né, lista de exercícios para fazer, postar alguns vídeos, tá? Algumas coisas vão ser assíncronas. Iria começar na semana passada com um assunto mais de revisão, mas aí na semana passada eu tive problema, fiquei quase 2 dias sem energia aqui em casa, depois do aquele temporal que deu na semana passada, e aí fiquei com, assim, tive problemas para conseguir gerar o material, tá? É por isso que não consegui postar na semana passada. Mas aí, a partir da semana, já começa a postar material específico para nossas atividades assíncronas. A nossa avaliação, ela vai ser baseada em exercícios e trabalhos. Vocês não estão escutando? Tem alguém escutando? Eu estou escutando. Estou escutando, professor. Escutando. Ah, tá, que alguém colocou aqui, tá saindo áudio. Tá, então, todo mundo escutando, né? Tá, ok. Professor? Oi. Bom dia. Deixa eu só Opa, tirar uma dúvida escutando. com o senhor. Bom dia. Esse horário de quarta-feira, ocasionalmente, a gente tem aula de processamento digital de sinais com o professor Zampolo. E no CIGA, a sua aula estava para quinta, a gente ficou com dúvida se o horário ia ser esse mesmo, se o senhor acordou com o professor Zampolo, porque até pouco tempo ele mandou um link de plantão de dúvidas, porque assim, na verdade ele dá aula síncrona na segunda, e ocasionalmente, quando não pode ter aula na segunda, ele dá nesse horário na quarta. E aí a gente queria saber se o horário... Deixa eu já consultar aqui, eu posso estar fazendo confusão, eu posso ter misturado, só um momento. Mas hoje vocês não teriam aula com ele mesmo? Hoje não, professor. Tá. A gente só tem aula nas quartas com ele quando ocasionalmente não pode ter na segunda. Ah, tá. Na verdade, foi eu que fiz confusão. É porque, tá, quinta-feira, realmente, é quinta-feira o horário. Então, vamos... Deixa eu só organizar aqui. Tá, então vamos manter na quinta-feira, como estava previsto, para não atrapalhar as aulas do Ampolo. Mas aí hoje, como já estão aqui, a gente pode aproveitar o horário, se concordarem. Por mim, tudo bem. Tá? Aí, então, depois eu corrijo lá no Cigar a informação, que vai ser às quinta-feiras, então, e também vou corrigir assim, eu vou corrigir, acho que vou ter que fazer outro link para o Google Meet e enviar depois, mas a gente resolve isso, sem problema. Fui eu que fiz confusão mesmo, tá? Tá, então, nossa aula seria de quinta, nesse horário, as atividades síncronas e outro horário, atividades assíncronas, e eu estou passando material. A avaliação vai ser baseada em listas de exercício, duas, assim, pelo menos duas, a gente vai, de acordo com como for o período, né, assim, a gente ainda está se acostumando ainda com esse novo modo, né, online. Então, depende de como a gente conseguir avançar, vão ser 2 ou 3 listas e mais um trabalho no final, né? A disciplina ela vai até fevereiro, até metade de fevereiro, mais ou menos. A gente vai ter um intervalo próximo ao Natal, né? Ali a partir da semana do dia... Deixa eu só olhar aqui o calendário. A partir da semana do dia 21 até as 2 semanas seguintes, né? E a gente retorna na semana do dia 4, né? Então a gente vai parar para o Natal e Ano Novo e depois continua normalmente até metade de fevereiro. Ainda assim, não estou compartilhando a tela aqui, né? Deixa eu botar para compartilhar. Essa nossa disciplina, ela é uma disciplina que
Antigamente era uma disciplina só de 90 horas, que era probabilidade e processo estocástico. E aí, com a última reformulação do PPC, ela foi dividida em duas. Uma disciplina que é probabilidade estatística, que vocês já devem ter feito, e outra disciplina que é processo estocástico, que é, então, uma continuação mesmo da disciplina de probabilidade estatística. Inclusive, a maioria dos livros, que vocês forem pegar, ele trata os assuntos juntos, né? De probabilidade estatística e processo estocástico. Tem livro que é só de processo estocástico, tem livro que é só de probabilidade, mas a maioria dos livros, eles tratam o assunto junto. Acho que tinha alguém pedindo para entrar. Não. Eles tratam o assunto junto. Então, de início, na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão do que vocês viram lá em probabilidade estatística, principalmente na questão de variáveis aleatórias, né? Porque a gente vai utilizar bastante a parte de os conceitos lá de probabilidade estatística e variáveis aleatórias para a parte de processo estocástico. E então a nossa ementa é com conceitos gerais e definições sobre processo estocástico e os principais tipos de processo estocástico que a gente vai trabalhar. Processo de Poisson, processo de Markov, teoria de filas, processos gaussianos e análise de sistemas com entrada, quando a entrada, o sinal de entrada é um processo estocástico. Então, assim, existem diversos tipos de processo estocástico. Da mesma forma, quando tem lá diversos tipos de variável aleatória, a binomial, a Bernoulli, geométrica, a Poisson, assim vai, também existem muitos tipos de processo estocástico. Aqui dentro da disciplina, a gente vai estar trabalhando aqueles que são comuns dentro da área de computação e engenharia elétrica, dentro da área de engenharias que a gente está, né, de modo geral. Que são os processos gaussianos, que estão relacionados, por exemplo, eles são muito aplicados, por exemplo, a análise de ruídos, análise de sinais, transmissão de sinais, e processos de Poisson e cadeia de Markov, que estão relacionados com teoria de filas, na questão de análise de sistemas dinâmicos no tempo, em que a gente tem a contagem de ocorrências de eventos, né? Por exemplo, um sistema de manufatura, de linha de produção, onde eu preciso estar observando o que está acontecendo e estar estimando o que vai ocorrer em número de, por exemplo, de peças que vão ser produzidas, em número de tamanho do meu estoque, peças com defeito. Então, tudo ocorre de uma forma aleatória. Eu posso estar modelando esses problemas e estar tratando usando o processo estocástico, né? Então, essa é a nossa ementa. Apesar dela ser relativamente curta, até porque a disciplina são 30 horas, cada tópico desse dá para se aprofundar muito, né? Então, só cadeia de Markov, teoria de fila, existem livros que tratam só desse tema, né? Então, posso pensar em processos de Markov de várias formas diferentes, vários tipos de processos de Markov diferentes. A parte de teoria de fila, a gente dá para tratar também de várias formas diferentes. Então, a gente vai estar estudando, digamos que o básico, porque é o processo de Markov, como analisar a teoria de filas básica, processo gaussiano, como é que eu trabalho com ele, né? E a partir desse entendimento mais básico, e quando eu digo básico, não é no sentido de simples, assim, de algo bem introdutório, é básico no sentido de que é base para qualquer outro estudo, tá? Então, a gente vai estar vendo, na verdade, cadeia de Markov, a base, o que é uma cadeia de Markov, como funciona, como eu analiso, como eu faço minhas contas. E se em algum momento da vida profissional de vocês precisarem trabalhar a cadeia de Markov, que tem alguma característica específica que não é o que a gente viu na base, aí você já tem, então, essa base para poder avançar. A mesma coisa do processo gaussiano, teoria de filas, a parte de análise de sistemas com entradas estocásticas, né? Então, essa é a nossa ementa, o conteúdo que a gente vai estar vendo ao longo da disciplina. Esses aqui são os livros básicos que normalmente a gente utiliza nas aulas presenciais, né? Eles têm na biblioteca. Tem versões dele pela internet, né, que não são autorizadas, né?
Então, eu vou estar ainda passando para vocês alguns livros grátis, disponíveis online, grátis, para a gente estar trabalhando, sem precisar de ninguém e buscando meios alternativos, né, de acesso a livros. Tá? Mas caso alguém queira, acho melhor trabalhar com esse livro, a biblioteca ela também está funcionando, mas aí tem toda a questão, né? Tem que ir lá, tem que agendar, né? Então, assim, em último caso, se alguém quiser, né? Eu quero mesmo pegar ali o livro do Papoulis e estudar por ele e tudo mais, e eu quero o livro, quero realmente o livro, há a possibilidade de agendando na biblioteca, mas aí a orientação, né, nesses tempos agora é sempre que a gente evitar, né? Só se realmente for muito necessário, tá? Essas informações gerais da disciplina. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida em relação à disciplina? A formato que a gente já está trabalhando? Então, hoje, então, a gente vai falar um pouco de variável aleatória, mais para lembrar, entender o que é e tudo mais. E no final da aula eu vou explicar para vocês, então, qual é a diferença de variáveis aleatórias e processo estocástico, tá? Aí eu vou fazer, então, vou passar aqui uma apresentação que eu tenho de variáveis aleatórias, exatamente da disciplina de probabilidade e estatística. Vou aproveitar. E aí eu vou passar assim, um pouco rápido, exatamente porque é mais uma revisão. Vou colocar também o material disponível, eu já ministrei disciplina de probabilidade e estatística umas vezes, eu tenho material, vou também colocar disponível para quem quiser utilizar para revisão, algo do tipo, tá? Então, variáveis aleatórias, só lembrando, assim, primeiro, lembrar lá o básico, né? Quando a gente trabalha com probabilidade, né? E aqui a gente vai falar só de probabilidade em si, não de estatística. Quando a gente trabalha com probabilidade, a ideia é que eu conheço as características do meu evento aleatório, né? Eu sei quais são os possíveis resultados que podem ocorrer, eu conheço características desses possíveis resultados, eu conheço as probabilidades de cada resultado possível, e em cima desse conhecimento, eu quero saber qual é a chance de que, se eu sortear aleatoriamente, se eu executar o meu experimento aleatório, qual vai ser a chance de que o resultado que vai ocorrer vai ter uma determinada característica, né? Que é o que a gente... E essa determinada característica, ela define aquilo que a gente chama de evento, né? Então, tem um experimento aleatório com possíveis resultados. Esses possíveis resultados, o conjunto de todos esses possíveis resultados geram o meu espaço amostral. Em cima desse espaço amostral, tem subconjuntos que me interessam, que aí são os meus eventos. E eu quero saber, então, qual é a chance desses eventos ocorrerem. E aí, um exemplo simples, então, vou pegar uma moeda, vou jogar ela para cima 3 vezes, esse é o meu experimento aleatório, e vou observar o que está, a sequência que saiu, né? Se saiu cara, cara e cara, coroa, e assim vai. Então, aqui na tela, esse meu S aqui, ele define o meu espaço amostral. Então, cada tripla dessa aqui, né, é uma sequência que pode sair. Então, pode sair cara e cara e coroa e cara, até as 3 coroas. Aqui estão todos os resultados possíveis desse experimento aleatório. Então, esse conjunto de resultados aqui, todos possíveis, é o que eu chamo de espaço amostral. E eu posso, em cima desse espaço amostral, definir alguns eventos. Definir, por exemplo, evento em que o meu resultado tem um número de caras maior do que o número de coroas, por exemplo. Isso poderia ser um dos... tá, aqui eu estou no PDF, não dá para arriscar. Então, o número de caras é maior que o número de coroas. Então, nessa situação, isso ocorreria quando saísse esse resultado aqui, C, né? Cara e coroa, coroa e cara, ou coroa, cara e cara. Nesses 4 resultados possíveis aqui,
eu tenho exatamente essa característica. Então, esses 4 resultados possíveis, eles são um subconjunto do meu espaço amostral, eles são um evento. E aqui em cima eu posso estar definindo vários outros eventos. E quando eu for calcular, quando eu for contar qual é a probabilidade, então, de eu jogar a moeda para cima 3 vezes e observar que o número de caras foi maior que o número de coroas. Eu posso vir aqui nesse espaço amostral, nesse meu espaço amostral, separar quais são os eventos que compõem, quais são os resultados que compõem o evento que eu quero, e a partir do entendimento aqui das coisas, fazer as continhas, né? Então, qual é a chance de sair cara, cara e cara? Ah, eu sei que cara, admitindo que a minha moeda é uma moeda honesta, né? Não tem nenhum lado mais pesado, não tem nenhuma puxando nenhum lado para baixo, alguma coisa assim. Então, cara e coroa tem a mesma chance, que é meio cada. Eu sei também que existe independência. Eu jogar a moeda agora, tanto faz o resultado que sair agora, quando eu jogar a moeda de novo, continua sendo meio para cada face. Quando eu jogar a moeda de novo, meio para cada face. Não interessa se eu joguei a moeda para cima já 1000 vezes, e 1000 vezes saíram cara. Qual é a probabilidade de agora sair uma coroa? Continua sendo meio. Então tem independência. Então eu sei que esse resultado aqui, sozinho, cara, cara e cara, ele vai, eu vou poder calcular a chance dele correr como sendo meio vezes meio vezes meio, né? Então, usando aquela regra de independência, né? Eu sei a probabilidade de cada um deles, são independentes, então basta multiplicar tudo. Meio, 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 então 1/8. E o mesmo segue para todo mundo. Além disso, eu sei que esse resultado aqui, cara, cara e cara, é um resultado diferente desse aqui, cara, cara e coroa. Ou sai essa sequência ou sai essa. Não existe ali um resultado... assim, o resultado é um ou outro, né? Então, eles são mutuamente exclusivos, no sentido que tem que ser exatamente o que está, né? Não vai sair cara a cara e a terceira jogada a moeda indefinida. Aí pode ser isso ou isso, não. Ou sai 3 exatamente aqui, ou sai exatamente aqui. Então, como eles são disjuntos, mutuamente exclusivos, a chance da ocorrência de algum deles, basta eu somar suas probabilidades individuais. Né? Então, é 1/8 para cá, 1/8 para cá, 1/8 para cá, 1/8 para cá, somo tudo, 4/8 ou meio vai ser, então, a chance de sair mais cara do que coroa. Assim, eu tô usando aqui conceito, falando algumas coisas, assumindo que vocês estão lembrando, assim, eu estou pensando mais na questão de reativar a lembrança de vocês, tá? Mas, a qualquer momento, podem chamar e pedir para eu explicar alguma coisa, ou pedir para lembrar alguma coisa, ou repetir se estiver indo muito rápido, tá, pessoal? Então, fiquem, podem a qualquer momento chamar, tá? Então, essa é a probabilidade do evento, número de coroa, cara maior que número de coroa. A questão é que, e aí eu consigo trabalhar aqui nesse formato para qualquer experimento aleatório. O problema é que trabalhar aqui nesse formato é simples e intuitivo quando o meu experimento é assim pequeno. Eu tenho um espaço amostral pequeno, eu consigo determinar facilmente as probabilidades. Quando meu espaço amostral é muito grande, e eu preciso estar a todo momento pensando em eventos diferentes, se eu for ficar a todo momento listando, separando os eventos, calculando um por um, o problema começa a ficar muito complexo em termos de custo. Eu vou ter um custo muito alto para calcular as probabilidades que eu desejo. Então, por isso, a gente passa lá para a variável aleatória, onde a variável aleatória, no fundo, está sempre, de modo geral, relacionado a isso também, né? Assim, é apenas uma forma diferente de representar, né? Então, assim, a gente estava falando, olha, qual é a chance de o número de caras ser maior do que o número de coroas? Então, eu estou vindo aqui no meu espaço amostral, olhando um por um dos possíveis resultados, e dizendo, olha, esses 4 aqui são os resultados que compõem o evento número de caras maior do que coroa. Em variável aleatória, o que eu vou fazer é cada resultado desse mapear para um determinado número. E eu vou definir muito bem como eu vou fazer esse mapeamento. A minha variável aleatória, na verdade, ela é a função que determina como fazer esse mapeamento. Então, eu posso determinar a variável aleatória que é a seguinte, olha, para cada sequência aqui, cada resultado, contar o número de caras que correram. Então, aqui tiveram 3 caras, número 3, né? Nesse resultado, nesse outro aqui, ocorreram 2 caras. Então, mapeia para o número 2, como está aqui embaixo.
nos outros 3 resultados tiveram apenas uma cara, e nesse último aqui, apenas nenhuma cara. Todos os resultados foram coroas. Então, cada um deles é um mapeio para um número. Então, o meu experimento aleatório agora, jogar a moeda para cima e observar, jogar a moeda para cima 3 vezes, observar a sequência que saiu. Na verdade, meu experimento aleatório agora é jogar a moeda para cima 3 vezes, observar a sequência e contar o número de caras que caiu, que saíram. Então, a minha variável aleatória, a minha função, ela, digamos que começa a fazer, eu vou entender assim, né? Ela começa a fazer parte da definição do meu problema. E aí, quais são os possíveis resultados, então, agora? Como agora eu vou contar, eu não vou simplesmente observar a sequência que saiu, eu vou contar o que saiu, o número de caras que saíram, então meus resultados agora são 0, 1, 2 ou 3. Esse é o meu conjunto de possíveis resultados. Esse é o meu espaço amostral. Se eu quiser definir eventos agora, eu vou definir em cima desse espaço amostral. Se eu disser, vou fazer a mesma pergunta agora, qual é a chance de eu ter mais caras do que coroas? Aí eu vou interpretar, quais desses números aqui representam mais caras do que coroas? Aí o número 2 e o número 3. Então, se sair o número 2 ou sair o número 3, tiveram mais caras de coroa. Então, o número 2 e o número 3 correspondem exatamente a esses 4 eventos aqui. Que a gente pode olhar por aqui por baixo. Né? Então, o número 2, esses 3 bem aqui no meio, e o número 3, esse primeiro. Né? Então, assim, é o mesmo problema, apenas modelado de uma forma diferente. Aí a probabilidade. Aí, para calcular probabilidades, eu preciso saber as probabilidades individuais. Qual a probabilidade do 3, do 2, do 1 e do 0? Que eu posso pegar ou do problema original aqui, calcular as probabilidades de passar. Então, aqui é 1/8, como a gente falou agora um pouco, aqui é 1/8 e aqui é 1/8. Qual é a chance aí o número 2? Então, a soma dos 3 aí, né? Vai dar 3/8. Para o número 1, também 3/8. Para o número 0, 1/8. Para o número 3, 1/8. Essas são as probabilidades. Então, qual é a chance de sair o 2 ou 3? A probabilidade do 2, que é 3/8, mais do 3, que é 1/8, é 4/8 ou meio, que era o mesmo que a gente tinha calculado quando olhar para cá para cima apenas. Aí você vai dizer, mas espera aí, eu mudei aqui minha forma de apresentação, estou trabalhando com números, mas na hora que eu preciso das probabilidades, eu tenho que voltar para cá para calcular as probabilidades separadas e depois dizer qual é a probabilidade para cada um dos números, não faz muito sentido. Assim, não faz muito sentido inicialmente, porque eu estou pensando aqui nesse exemplo básico, onde a ideia é que a gente entenda do início a fim tudo que está correndo. Né? Entenda-se no sentido de que eu saiba fazer do início a fim o que está acontecendo. Né? Mas na vida prática, digamos assim, no mundo real, o que normalmente vai acontecer é que eu não vou montar a minha variável aleatória, as probabilidades. Está aqui todo o meu espaço amostral e calcular as probabilidades para cada um deles partindo daqui da modelagem inicial do meu problema. Na verdade, o que a gente costuma fazer é, a gente observa qual é o tipo da variável aleatória que eu estou trabalhando, se ela é, primeiramente, discreta ou contínua, quais são as características do meu experimento, se tem independência entre eventos, se estou repetindo a coisa muitas vezes, se eu vou executar alguma coisa até sair verdadeiro. Então, eu vou primeiro entender o meu problema, verificar as principais características dele, e depois procurar alguma variável aleatória que já foi modelada para esse tipo de problema. Então, assim, lá em probabilidade, vocês devem lembrar que estudaram vários tipos de variáveis aleatórias. Variável aleatória geométrica, variável aleatória de Bernoulli, variável aleatória Poisson, variável aleatória, as contínuas lá, a gaussiana, a uniforme, a exponencial. Então, vocês estudaram cada uma dessas variáveis aleatórias exatamente porque elas são variáveis aleatórias muito práticas, no sentido de que elas têm muita aplicação. A maioria dos problemas que vocês forem trabalhar, vocês vão perceber que o problema, as características do problema se encaixam com algum desses tipos de variável aleatória. E aí lá já está bem definido. Né? Então, só avançar aqui.
uma variável aleatória de Bernoulli. É aquela variável, ela vai se encaixar quando? Vai se encaixar quando eu tiver um problema em que eu vou repetir alguma coisa, um número K de vezes. Então, vou jogar a moeda para cima 10 vezes. Vou jogar o dado para cima 100 vezes. Vou jogar na loteria 1000 vezes. Vou transmitir 1000 pacotes pela rede. Vou enviar 1000 pacotes pela rede. Então, tem um número fixo de coisas que eu vou repetir. Em cada uma das minhas repetições, existem apenas duas possibilidades, sucesso ou fracasso, verdadeiro ou falso. Então, eu vou transmitir o pacote. Ou ele chega lá com sucesso, ou ele chega lá cheio de erro e é descartado, verdadeiro ou falso. E em cada uma tentativa, cada uma das repetições tem independência. Assim, não importa se o último pacote foi perdido ou não, o próximo vai ser transmitido ou não, vai ser perdido ou não, derruído ou não, independente do que aconteceu com o último. E as probabilidades não mudam. Então, toda vez que eu tiver problemas com essas características, eu posso fazer a minha conta usando a variável aleatória binomial, se encaixa no caso binomial. Então, olha, vou transmitir. Então, o que eu precisaria saber, então, deixa eu usar aqui o quadro branco. Então, eu vou transmitir, por exemplo, 1000 pacotes, 1000 pacotes para um canal de comunicação. Desses 1000, em cada transmissão, a chance de ter sucesso, a chance do pacote chegar lá do outro lado sem erro, por exemplo, 0,9. E 0,1 é a chance de ele chegar com problema. E em cada tentativa eu tenho independência. Não importa o que ocorreu com o último pacote que eu transmiti, o próximo vai sempre chegar com 0,9 de probabilidade. E eu quero saber qual é a probabilidade de que X dos K pacotes chegaram sem erro. Eu quero saber qual é a probabilidade de X dos K pacotes chegaram sem erro. Aí esse problema a gente pode modelar parecido com aqui o da moeda, né? Aqui no primeiro caso lá. Então, pode acontecer os 1000, né, chegaram sem erro, depois pode ser que 999 chegaram sem erro e o milésimo chegou com erro. Pode acontecer que 998 chegaram sem erro, o 999 chegou com erro, o milésimo chegou sem erro. Então, eu poderia listar todas as possibilidades aqui. E calcular as probabilidades para cada resultado individual e depois fazer as contas de probabilidade que eu quero. Só que desse formato vai ficar muito custoso. Eu vou ter aí 3 elevado a 1000 possibilidades, né? É isso. De como eu vou estar, de resultados possíveis, né? Então, não faz muito sentido em estar trabalhando ali. O que eu posso fazer, então? Como é que eu posso mudar, trabalhar de uma outra forma? Uma outra forma seria eu procurar quem já trabalhou com algo bem semelhante, porque, afinal, esse problema, se eu pensar não no caso específico do pacote, assim, até se eu pensar no caso específico do pacote de rede que eu vou transmitir, isso é algo bem, digamos que, geral, no sentido que, para qualquer sistema de comunicação, isso é algo que eu quero calcular. Normalmente eu quero calcular, eu quero ter essa noção de se eu tenho uma chance de 0,9 de erro, né, de meu pacote ser perdido, se eu mandar 1000, quantos não vão chegar lá do outro lado, ou quantos vão chegar do outro lado, né, sem erro. Daqueles 1000 que eu enviei. Então, como é um problema, digamos que, comum, com certeza alguém já trabalhou com ele.
E aí eu posso procurar alguém que já trabalhou com ele e tentar, né, usar ali o resultado, né, assim, não vou reinventar a roda, né, eu vou pegar o que já fizeram. Então, aquela definição lá da variável aleatória de Bernoulli é exatamente nesse sentido, exatamente no sentido de que alguém já estudou problemas desse tipo, alguém já estudou problemas desse tipo e modelou, então, a variável aleatória de Bernoulli. Não, desculpa, binomial. Modelou a variável aleatória binomial. Então, a aleatória binomial é exatamente para problemas desse tipo. Então, qual é a probabilidade? Como eu vou calcular a probabilidade? Vou calcular lá pela minha função densidade de probabilidade ou função massa de probabilidade, vai depender do termo que vocês usaram, do livro que vocês trabalharam, né? Mas é aquela, como é uma variatória discreta, eu vou ter a função que vai dar exatamente qual é a probabilidade de sair o número K. Nesse caso, meu número K é K ocorrências entre N repetições lá. Isso é dado por isso. Combinação de N, K, K, P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K. Então, tá aqui os meus valores, o K, o P, o X, é só inverter as variáveis, né? Tudo eu tenho aqui. Então, eu posso fazer a conta. E essa conta aqui, ela vai ser a mesma, não importa se eu joguei a moeda para cima, se eu transmitir 1.000 pacotes, 1 milhão de pacotes, 100 milhões de pacotes, a conta, o esforço para fazer a conta é sempre a mesma. Diferente do caso lá de quando eu vou listar todos os resultados possíveis, lá no exemplo da moeda, né? Quanto mais repetições eu fizer, maior é o tamanho do espaço amostral, mais coisas eu vou ter que listar, mais difícil vai ser eu contar ali. Então, aqui, não tenho essa dificuldade, né? Então, aqueles tipos de variáveis aleatórias definidas lá no livro que vocês estudaram, é exatamente para isso, para observar o problema que eu vou trabalhar, pegar as principais características dele, e a partir dali verificar qual é a variável aleatória que se encaixa no meu problema e trabalhar com aquela variável aleatória, com aquela função de série de probabilidade, com aquela função de distribuição de probabilidade. O valor esperado normalmente já vem junto, descrito lá no livro ou na tabela que você estiver utilizando, variância e várias outras informações da variável aleatória. A mediana, eu quero calcular a mediana. Então, qual é o valor de X que separa 50% para um lado e 50% para o outro? 0,5 probabilidade para um lado, 0,5 probabilidade para o outro. Aí, se eu posso calcular, ou eu posso, normalmente já vai ter lá no livro descrito qual é esse valor. E aí eu só aproveito, né? É lógico, a gente precisa entender. Então, vocês estudaram variável aleatória lá, probabilidade e tudo aquilo, até chegar em variável aleatória, para entender como é que funciona, de onde veio, como é que utiliza. Se a gente começasse a aula daqui, olha, variável aleatória binomial é tal coisa, é assim. Se vocês iam, digamos que, mecanicamente resolver alguns problemas, mas sem entender como é que funciona, de onde vem, e não ia conseguir avançar muito, né? Mas, na prática, a ideia é estar consultando livros e tabelas para estar trabalhando. Não estar sempre modelando o problema lá do zero. E então, variável aleatória, outra forma de colocar é assim, eu tenho um determinado espaço amostral. Para esse meu espaço amostral, ele está definido ali como um conjunto de elementos que eu vou fazer anotação aqui, né? Podem ser números, podem ser sequências, aqui pode ser qualquer coisa, pode ser palavras. Então, o meu experimento aleatório, ele vai gerar resultados que, no mundo real ali, pode ser qualquer coisa. Assim, vou fazer brincar de roleta. Aí a roleta é dividida em cores, vou girar a roleta, os resultados podem sair, vão ser as cores que estão lá na minha roleta. Escrevi o nome de pessoas no papel, o nome de cada uma pessoa em um papel diferente, botei ele dentro de uma sacola, misturei e vou sortear uma pessoa. Então, um experimento aleatório, o resultado que vai sair é o nome da pessoa. Tem experimentos aleatórios que já geram números naturalmente. Então, medir a temperatura, medir a altura de algum objeto, o volume de alguma coisa, né? Então já são números. Para se eu pensar aqui na questão do modo genérico de qualquer experimento aleatório, às vezes eu vou ter número e às vezes não.
mesmo nas vezes que tem números, esses números não são muito práticos para mim, não são exatamente o que eu quero, como eu quero trabalhar. Então, trabalhar aqui, em cima do espaço amostral natural, vou chamar assim, é custoso, é dificultoso devido a cada momento, a cada experimento vem dados de um formato diferente. Às vezes são números, às vezes são símbolos, às vezes são letras, às vezes palavras, né? Então, eu não consigo me sistematizar para trabalhar muito bem aqui. E aí, o que a gente faz, então? A gente organiza para cada possível resultado ser mapeado para um determinado número no meu eixo real. Então, eu vou agora pegar esses resultados aqui e vou mapear para o meu eixo real, vou mapear para números reais. Por que eu vou mapear para números reais? Porque trabalhando com números reais, a gente consegue definir funções aqui em cima para trabalhar, onde eu vou poder aplicar tudo aquilo que vocês já estudaram lá em cálculo, cálculo 1, 2, 3 e tudo mais, para analisar o problema. Então, a ideia de mapear a variável aleatória é para sistematizar e eu poder utilizar o que a gente já conhece de cálculo para analisar esse problema aleatório. O que não é possível se eu estiver aqui na representação natural dos meus resultados. Só que eu preciso ter uma regra que faz qual é esse mapeamento. Que, inclusive, para cada resultado, eu tenho apenas um número real lá. Até posso ter resultados diferentes aqui que vão para o mesmo número real. Mas eu não posso ter ambiguidade. Saiu a sequência cara, cara e cara. Cara, cara e cara, eu posso mapear para o 3 ou para o 0. Vai depender do que eu estou pensando. Vai depender se estou pensando em número de cara ou número de coroa. Não, isso não ocorre. Porque esse meu mapeamento ele tem que ser muito bem definido, né? Eu tenho que definir muito bem. Olha, ou eu vou contar número de caras, ou eu vou contar número de coroas. E aí, esse mapeamento, essa regra, é exatamente a minha variável aleatória. Na verdade, essa regra é uma função. E a minha variável aleatória, então, é uma função que recebe um determinado resultado, né? Estou colocando aqui. Aí eu tenho aqui um conjunto de resultados possíveis aqui. Eu tenho aqui vou chamar aqui de alfa, um resultado alfa qualquer. Tá muito bom esse alfa, não é? Um resultado alfa qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e jogar numa função, vou chamar aqui função x. Essa minha função x recebe esse alfa, que não pertence aos números reais, né? Mas me dá como resultado um valor, vou chamar aqui de x minúsculo, que esse valor pertence aos números reais. Né? E aí, esse valor, então, que eu vou observar aqui no meu eixo. Né? Vou ter aqui um xzinho, que é um número real, que vai ser exatamente vai ser exatamente a representação daquele resultado lá. Né? E aí, tendo todos os resultados aqui no meu eixo real, eu consigo definir funções. Função, por exemplo, que vai dizer a minha probabilidade de cada resultado específico, função que é aquela função densidade de probabilidade ou massa de probabilidade, função que vai me dizer a probabilidade de ocorrer qualquer coisa até aquele valor, que é no caso da minha função de distribuição, e a partir dela a gente calcula variância, valor esperado, pode aplicar esse resultado aqui, né, em outra função para gerar outro tipo de variável aleatória. Então, eu executei o experimento, defini a variável aleatória, meu x representa número de vendas na minha empresa. Mas eu não quero... Assim, legal, o número de vendas é importante. É importante, por exemplo, lá para o meu setor de estoque, de compra de peça, né, para botar em estoque para vender. Eles precisam saber qual é a probabilidade de eu vender mais do que tantos itens, probabilidade de no mês não vender nenhum item, para eles poderem se planejar. Calcular o número médio de vendas que é feito, assim vai. Mas se eu for lá para o meu setor de
financeiro, para ele, né, talvez não seja importante o número de vendas, mas sim o quanto eu estou arrecadando com essas vendas. Então, eu vou pegar aqui esse número de vendas, vou jogar em outra função, que vai gerar um outro número aqui, vou chamar de y, um outro número, onde esse outro número é... Deixa eu fechar aqui o aplicativo. O outro número, onde esse outro número vai representar o quanto eu estou ganhando com as minhas vendas. Né? E aí vai ter uma função que faz esse mapeamento do número de vendas para o quanto eu estou recebendo, pelo meu lucro bruto, por exemplo. Né? Aí esse cara aqui é outra variável aleatória, eu posso trabalhar com essa outra variável aleatória, né? Calcular a média, a variância, a probabilidade disso, daquilo, posso relacionar as duas. Então, e tudo isso a gente vai fazendo aplicando cálculo, né? Aplicando o que a gente sabe ali na maioria das vezes, inclusive, as coisas, digamos que mais básicas de cálculo, né? De limite, derivada, integral, algumas somatórias. Então, às vezes, matematicamente, nem é tão complexo a análise do meu problema. Mas, na maioria das vezes, na verdade, nos problemas que envolvem probabilidade de processo estocástico, na maioria das vezes, meus problemas, assim, a dificuldade é muito maior na parte de eu modelar, de eu entender exatamente o meu problema, os detalhes dele e modelar esse meu problema, interpretar o que está acontecendo. Então, na maioria das situações, essa é a questão. Né? Então, isso é variáveis aleatórias. Né? E aí existem variáveis aleatórias discretas e contínuas, vocês devem ter, deixa eu passar aqui, variáveis discretas e contínuas, né? Lembrar isso aí. Então, variáveis discretas são aquelas quando eu tenho um conjunto finito de resultados, ou por mais que eu tenha um conjunto finito de resultados, eu tenho resultados que são contáveis. Né? Então, por exemplo, aqui, jogar o dado para cima e observar a face que caiu. Então, eu tenho 6 resultados possíveis, muito bem definidos. Eu consigo dizer, por exemplo, qual é o primeiro valor, qual o segundo, qual o penúltimo, qual o último valor. Eu poderia pensar, olha, eu vou jogar o dado para cima até sair a face 6. E contar quantas vezes eu joguei até sair a face 6. Então, resultados possíveis poderia ser o 1, joguei, acertei a primeira vez, o 2, a primeira vez eu errei, a segunda vez eu acertei, saiu 6. O 3, a primeira e a segunda vez não saíram 6, só na terceira vez saiu, e assim vai. Teoricamente, eu posso, né, passar a vida inteira jogando o dado para cima e nunca saiu 6. O mais improvável que isso ocorra, isso pode acontecer. Então, essa sequência de resultados é uma sequência de resultados infinitos. Né? Nesse exemplo aí, jogar o dado para cima até sair o 6 e contar quantas vezes eu joguei o dado para cima para sair o 6, nesse caso, meu espaço amostral é um espaço amostral infinito. 1, 2, 3, vai até infinito. Né? Mas mesmo ele sendo uma quantidade infinita, eu consigo estabelecer uma relação, uma sequência pelo menos de 2 números. Né? Então, qual o menor valor possível aqui? O menor valor possível é 1. Qual o próximo valor depois do 1? O 2. E depois do 2, o 3. Então, eu consigo enumerar essa sequência. Então, esse é um caso discreto. E uma observação, a minha relatória discreta, não precisam ter sequências de números assim, inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Qualquer sequência de números, desde que sejam com sequências discretas, eu posso utilizar. Eu posso ter algum experimento aleatório que gera como resultados, por exemplo, o menos π, o 0, o 3, o, sei lá, raiz de 15, né? E assim vai. Então, essa aqui é uma sequência discreta. Ela não tem sequência nenhuma lógica, né? Π, depois 0, depois 3, depois raiz de 15, mas é uma sequência discreta. Qual é o primeiro? Menos π. Qual é o segundo? 0.
Depois do zero vem qual? O 3. Depois do 3, raiz de quinta. Então, é uma sequência discreta. Se esses são os possíveis resultados, esse vai gerar uma variatória discreta. Agora, tem situações onde os meus possíveis resultados são qualquer valor, o meu possível resultado é qualquer valor, vou chamar aqui x, dentro de um determinado intervalo do meu eixo real. Então, por exemplo, eu vou medir a temperatura aqui na sala onde eu estou. Aí a gente pode dizer, olha, essa temperatura, devido às condições que a gente conhece aqui de Belém, e mesmo usando ar-condicionado, mas eu sei que essa temperatura vai estar na faixa de 20 até, deixa eu chutar aqui, 45 graus. Então, minha temperatura vai estar nessa faixa aqui. Mas nessa faixa, qualquer valor real pode ocorrer. Na hora que eu medir, se eu supor que eu tenho aqui um equipamento de medição que tem infinitas casas decimais, vai me dar exatamente o número da temperatura aqui agora, existem infinitos resultados aqui, e eu não consigo nem dizer o primeiro e o segundo. Aqui, como está fechado, eu sei que o primeiro resultado é 20, possível. Mas qual o segundo resultado possível? Aí, 20,00000. Aí vou fazer assim, né? 20, eu não consigo dizer qual é o próximo resultado. Depois do 20, qual é o próximo resultado? Eu medi agora, estava 20 graus. Aumentou o mínimo possível que podia aumentar. Qual é o próximo número? Eu não consigo dizer. Então, quando eu tenho essas condições, que eu não consigo nem colocar dois números, um depois o outro, aí a gente cai no caso contínuo. Normalmente o caso contínuo está relacionado com problemas físicos, né? Assim, medições físicas, temperatura, potência do ruído, nível de água de um determinado componente, você vai. E os discretos estão normalmente relacionados à contagem, assim, os problemas dentro da nossa área, né? Normalmente contagem de peças com problemas, contagem de ligações, contagem de ocorrência de alguma coisa, assim vai. Tá? Então, temos variáveis discretas e contínuas. Para cada variável aleatória, a gente vai definir uma função, ou nada de um par de funções, que é aquela função de densidade de probabilidade, função massa, ou massa de probabilidade, que é aquela que me diz exatamente qual é a probabilidade da variável aleatória assumir determinado valor. Para o caso discreto, lembrando que precisa separar. Para o caso discreto, eu posso perguntar qual é a probabilidade da minha variável aleatória assumir exatamente um determinado valor. E eu calculo isso aí a partir da minha função densidade ou função massa de probabilidade. E se eu quiser saber qual é a probabilidade da minha variável aleatória assumir um valor menor ou igual a um determinado x aqui, um número que eu vou passar, aí a gente acumula, né? Como é discreto, vai sendo somatória, né? A minha função, a massa, que é eu que determina aquela função distribuição de probabilidade, né? Isso é o caso discreto. No caso contínuo, se eu perguntar qual é a probabilidade da minha variável aleatória assumir um determinado valor, isso aqui é zero. No caso contínuo, eu sempre considero que a probabilidade de ocorrer exatamente um determinado valor é zero. E aí uma explicação assim, intuitiva, digamos assim, para a gente entender isso aí, é aquela ideia de, então vamos medir a temperatura aqui na sala. Qual é a chance de eu acertar, de sair exatamente o valor 22,0314? Então, eu quero exatamente esse valor. Nenhuma casa decimal a mais, a menos, nada. Né? Eu quero exatamente esse valor. Então, eu acertar exatamente esse valor, a gente admite que é zero. Não tem a chance de acertar exatamente esse valor
pois eu tenho ali infinitos resultados possíveis, e entre esses infinitos resultados possíveis, esse é apenas um. Então, eu tenho que pegar a minha probabilidade máxima ali de 1 e dividir entre esses infinitos, né, valores possíveis. Aí, então, ele tende a zero. Então, a gente não trabalha assim. Como é que eu trabalho no caso contínuo? Eu trabalho com intervalos. Qual é a probabilidade da minha variável aleatória estar entre um determinado valor x1 e um determinado valor x2, né? Como eu estou no caso contínuo, e aí a gente vai lá, então, integrar do x1 até o x2 a minha função densidade e probabilidade, né? E se eu quiser, qual é a probabilidade do x menor ou igual a um determinado valor, né? Aí aquela minha função de distribuição, que tem o mesmo significado do caso discreto. A distribuição é o mesmo significado. A diferença é que o acúmulo não vai ser pela somatória, vai ser pela integral, né? A integral de menos infinito até o x da minha função densidade e probabilidade. Então tem esses dois tipos de funções, né? Dependendo se é discreto ou contínuo, eu vou trabalhar de uma forma ou de outra. Mas elas são a base para qualquer variável aleatória. E aí são exatamente essas funções que tem nos livros, quando a gente vai estudar um determinado tipo de variável aleatória, variável aleatória binomial, variável aleatória exponencial. Eu vou ter como base exatamente essas funções. Só a variável aleatória exponencial. Qual é a função densidade e probabilidade dela? Para eu poder fazer o cálculo de qual a chance de estar entre tanto e tanto. Qual é a função de distribuição dela? Para poder calcular qual a probabilidade de ter um valor menor do que tanto, né? A partir dessas funções, então, assim, essas funções são já essenciais para a gente analisar vários problemas, né? O que ainda posso fazer, o que ainda posso fazer no sentido assim, o que eu também posso continuar trabalhando com elas, pensando que nem sempre elas, assim, nem sempre o que eu quero são as probabilidades. Às vezes o que eu quero é conhecer, por exemplo, o valor esperado, saber a média. Então, eu sei qual é tem o meu problema que é da venda dos meus produtos. Eu vendo um determinado produto e eu conheço o espaço amostral ali, qual é o meu espaço amostral? Se eu pensar na minha variável aleatória, o número de vendas no mês, vai ser de 0, pode ser um determinado mês não vender nada, até o valor máximo, que é o quanto eu tenho em estoque. Se K for o número de peças em estoque, até K. Vai ser um caso discreto, porque eu vendo em unidades, e aí o meu espaço amostral 0, 1, 2, 3, 4, até o K. E conheço ali, pego o log da minha empresa, já funciona há 10 anos. Então, assim, pego lá o log do quanto eu vendi em cada mês e vejo em quantos meses eu vendi 0, em quantos meses vendi 1, em quantos meses vendi 2, assim vai, e a partir daí determino as minhas probabilidades. Usando aquela interpretação lá de probabilidade, de que probabilidade pode ser entendida como frequência relativa, né? Já lembro para vocês essas interpretações. Então, assim, eu vou lá para o meu log e pego essas minhas probabilidades. E aí já tem, então, qual é a probabilidade, no próximo mês, qual é a probabilidade de eu vender entre 10 e 20 itens? Qual é a probabilidade de eu vender mais do que tanto? Qual é a probabilidade de não vender nada? E a gente pode, incluir aqueles conceitos, aquelas coisas que normalmente a gente vê lá na parte mais básica de probabilidade, né? Como probabilidade condicional. Eu sei que no mês que vem é Natal, no Natal eu sempre vendo mais do que a metade do meu estoque. Então, sabendo que eu vou vender pelo menos mais do que a metade do meu estoque, né? Qual é a probabilidade de eu vender entre tanto e tanto? Aí eu aplico aquele conceito, aquela regra de probabilidade condicional, né? E assim a gente vai trabalhando. E algumas situações, e isso já resolve muitos problemas, dá muitas informações essenciais. Mas em algumas situações a gente
quer trabalhar com um valor esperado. Tá, legal, mas legal essa probabilidade, mas qual o valor, quanto eu vendo em média? Assim, se eu olhar para o meu problema, o quanto eu vendo em média por mês. Para esse exemplo que eu dei, né, de que eu tenho ali o log da minha empresa, quanto eu vendi em 10 anos, eu posso ir lá no log calcular essa média, quanto eu vendi por mês. Mas em algumas situações eu não tenho essa informação passada. Em algumas situações, eu defini a minha variável aleatória e a sua função de densidade de probabilidade baseada de outra forma, né? Baseada ali na modelagem do meu problema, na interpretação de algumas coisas. E aí, inclusive, o meu sistema ainda nem está operante. Aí eu quero saber, tá, legal, então o teu problema tem essas probabilidades, mas na média, qual vai ser o valor de X? Na média, qual vai ser o resultado em cada observação aleatória? Eu posso fazer isso construindo o sistema real e fazendo ali milhares de experimentos aleatórios para achar essa média, ou eu posso calcular antes de fazer isso, que é exatamente aquela questão de valor esperado. Então, valor esperado, quando fala em valor esperado, ou às vezes usa como sinônimo de média, eu não gosto de usar assim. Valor esperado eu conheço a minha variável aleatória, conheço o que representa o meu experimento aleatório, eu sei como ela se comporta, conheço a função de probabilidade dela, e eu quero saber se eu executar um experimento aleatório muitas vezes, muitas mesmo, entender para infinito, repetições, e no final tirar a média de cada resultado que saiu, essa média vai estar indo para que valor? Então, o valor esperado vai me dar isso, né? Então, aquele valor esperado, vocês calculam, vocês aprenderam a calcular lá em probabilidade estatística, é isso, é a média que eu calculo antes de realmente executar o experimento. E aí eu tenho a variância para medir o quanto os meus valores se afastam dessa média, né? E assim vai. Algo importante que eu pulei, que a gente também tem que entender bem, é a questão de interpretação de probabilidade. Até porque não tem aqui nesse slide, né? Mas não tem aqui nesse slide também, assim. A probabilidade, ela sempre pode ser interpretada de duas formas, aí não vou dizer interpretar vou botar assim, a probabilidade, ela numericamente, a probabilidade, ela pode vir, eu posso obter de duas formas. Eu quero saber minha probabilidade, vou botar só P aqui. E numericamente, ela pode ser igual à frequência relativa, assim, FA por Fn, a minha frequência relativa, quando eu executar meu experimento muitas vezes, no limite do n dentro do infinito. Ou seja, eu pego meu experimento e fico executando ele muitas vezes, N vezes. E para cada resultado que sai, eu vou anotando, olha, esse que saiu uma vez, esse outro saiu de novo, aquele saiu. E no final eu vou ter, olha, das milhares de repetições que eu fiz, quantas vezes saíram o evento, o resultado A, quantas vezes saiu o resultado B, o resultado C, e assim vai. Se eu calcular a proporção, então, o A saiu tantas vezes, que é a minha frequência relativa, essa proporção, se eu executar o experimento muitas vezes, essa proporção vai ser a minha probabilidade. Então, muitas vezes, para a gente definir probabilidade de um sistema real, né, de um problema real, a gente recorre à frequência relativa. A gente vai lá no log, por exemplo, do que ocorreu e calcula. Admitindo que esse log é bem grande, né, tem muitas observações, qual a frequência relativa de vezes que ocorreram o evento A, frequência relativa de ocorrência do evento B, do C, e aí eu uso isso como probabilidade. Mas aí só destacando frequência relativa não é tanto probabilidade, é numericamente
numericamente igual. E outra possibilidade é quando a gente pega aquela forma que talvez você até lembre, deve ter estudado lá no ensino médio, que é quando eu faço a contagem. Eu tenho N resultados possíveis do meu experimento. Nesse meu experimento, cada resultado possível tem a mesma chance de ocorrer. É tudo aqui provável. Então, por exemplo, a face do dado. Tenho 6 resultados possíveis e todos têm a mesma chance de ocorrer. Que é o quê? É 1/6 para cada. Se eu sei, então, quantos resultados existem no total e sei que tudo é equiprovável, se eu quero saber a probabilidade de um determinado evento A, eu simplesmente vou contar ali, olha, daqueles resultados possíveis, quantos são o que me interessam? Quantos correspondem ao evento A? E faço a relação dos dois, né? Então, vou jogar o dado para cima, qual é a chance de sair um número par? Eu tenho 6 resultados possíveis, todos equiprováveis. Números pares, são 3 dos 6 resultados possíveis. Então, 3 sobre 6 é a probabilidade de sair um número par. Então, de novo, é numericamente igual à probabilidade. Né? E eu destaco ser numericamente igual à probabilidade, porque, lembrando que probabilidade é um conceito de chance de alguma coisa ocorrer. É um número que vai indicar qual é a chance de alguma coisa ocorrer. Então, qual é a chance de que saia no jogo de dado para cima e saia o número par? Essa chance é meio. Quanto mais próximo de zero, que é o menor valor de probabilidade, menor é a chance de ocorrer. Quanto mais próximo de 1, maior é a chance de ocorrer. 1 é a probabilidade máxima, é certeza que aquilo vai ocorrer. 0 é a probabilidade mínima, é a certeza de que aquilo não vai ocorrer. Em probabilidade, a probabilidade sempre varia de 0 a 1, não posso ter probabilidade maior do que 1, não posso ter probabilidade negativa. Então, todos que aparecer um número maior que 1 ou negativo, está errado, alguma coisa está errada, não continuem, alguma coisa com certeza está errada. Sempre está entre 0 e 1, e certeza só existe quando a probabilidade é 0 ou quando a probabilidade é 1. Né? Eu tenho uma certeza de 90%, né, de 0,9 de que isso aqui. Então, isso é uma contradição. Então, ou é certeza, ou é uma probabilidade de 0,9. Não pode ser as duas coisas. Uma certeza de 0,9 não existe. Então, a probabilidade é esse número que vai estar entre 0 e 1 para indicar para a gente a chance de alguma coisa ocorrer. Frequência relativa é uma coisa, e essa proporção aqui é outra coisa. Numericamente, os três são iguais. Na frequência relativa, na situação do limite de n para mais infinito, quando eu executo muitas vezes o experimento. Então, eu tenho aqui um dado, eu quero comprovar que esse dado não é viciado, né? Ele não tem ali dentro dele nada que faz a face 6, por exemplo, cair mais, tem uma chance maior do que os outros. Como é que eu posso comprovar isso? Pego o dado e jogo ele para cima muitas vezes, 1.000, 10.000 vezes, e calcula a frequência do número 1 ocorrer, a frequência do número 2, do 3. Isso tudo tem que convergir para 1/6, para cada face. Quanto mais vezes jogada para cima, mais próximo de 1/6 eles têm que ir. Eu joguei o dado para cima 10.000 vezes e o meu número 6 tem uma chance meia e os outros têm uma chance 1 sobre 12 avos. Os outros 5 números. Então esse dado realmente tem algum problema ali nele, realmente é um dado viciado. Eu estou comprovando ali com o experimento que a frequência não bate. Então, assim, até aqui, essas coisas que eu estou, esses conceitos, né, que eu estou mostrando para vocês, espero que vocês estejam lembrando e não tenham ficado em muitas dúvidas em relação ao que eu fui falando até aqui. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá? Inclusive, eu vou botar um material de revisão dessa primeira parte, tá? Algumas listas para vocês treinarem e lembrarem os assuntos. E, pegando aqui o nosso tempo já está começando a ficar curto, processo estocástico. O que é processo estocástico e como está relacionado com isso, de probabilidade, né? De variáveis aleatórias e tudo mais. Então, na variável aleatória,
eu tenho lá meu espaço amostral natural, lá do problema real. Para cada resultado, eu faço um mapeamento para o meu eixo real. Né? Para cada resultado possível, eu vou ter ali um resultado x, por exemplo, um número x que pertence ao real. Então, eu tenho uma função que recebe aqui vou chamar de alfa, tá? Assim, alfa pertencente a ômega, que recebe um resultado aqui, esse alfa, esse meu espaço mostral ômega, e como resultado, ele me dá um valor x que pertence ao número real. Então, isso aqui é a minha variável aleatória. Assim, de forma bem resumida, é a minha variável aleatória. O processo estocástico, também aqui assim. Como vai ser o processo estocástico? O processo estocástico ele também vai partir aqui de um espaço amostral, ômega, que tem aqui um determinado alfa, determinado resultado qualquer, e para cada resultado desse, eu vou mapear para o meu eixo real, para um número desse meu eixo real. Então, o resultado do meu processo estocástico também vai ser um número, tá? Assim, que eu vou por eixo real. E o processo estocástico também é uma função que recebe esse alfa pertencente a ômega. Tá bem cheio aqui, né? Olha para cá. Qual é a diferença do processo estocástico, então, para a variável aleatória? A diferença é que o processo estocástico ele recebe mais um parâmetro. Então, a minha variável aleatória, ela recebe apenas o resultado aleatório, o resultado do meu experimento aleatório. Apenas isso, para poder calcular qual é o número X que eu vou usar. O meu processo estocástico, além de eu receber esse valor aleatório lá no meu experimento aleatório, esse resultado do meu experimento aleatório, não necessariamente é um número, né? Ele também recebe o parâmetro do tempo. Então, o tempo, ele influencia no meu processo estocástico. Em outras palavras, eu posso executar o meu experimento, observar o mesmo valor aqui e ter resultados diferentes. Como? Observando em momentos diferentes no tempo. Então, eu executei um experimento aleatório, saiu um determinado resultado lá aleatório, né? Só que quando eu fui converter esse resultado aleatório para um número, eu enxerguei um valor X. Peguei outro momento de tempo, executei de novo o experimento aleatório. Nesse outro momento de tempo, eu tive de novo o mesmo resultado aleatório, só que quando eu jogo na função, o resultado não é mais X, agora é o resultado Y. Então, o momento no tempo ele vai influenciar no resultado do meu processo estocástico. Então, essa é a diferença do processo estocástico e uma variável aleatória. Inclusive, a gente pode entender, na verdade, uma variável aleatória como sendo um processo estocástico quando eu fixo o tempo. Se eu fixar o momento do tempo, eu passo a ter uma variável aleatória. Se eu não fixar o tempo, aí eu tenho um processo estocástico. Aí um exemplo de processo estocástico. Então, um exemplo simples de processo estocástico é para eu pensar numa transmissão digital. Então, eu tenho bit 0 e o bit 1 para transmitir. Tem o bit 0 e o bit 1 para transmitir. Se eu transmitir o bit 0, digamos que eu estou fazendo uma modulação em frequência, eu vou ter esse sinal aqui. Se eu transmitir o bit 1, eu vou dobrar ali a frequência dele. Não está muito bom meu desenho, mas só para
entenderem. Então, o sinal que eu vou transmitir com o bit 0, eu vou transmitir com o bit 1. Qual bit eu vou transmitir agora? É o 1 ou 0? Isso é aleatório. Isso vem ali daquilo que eu preciso transmitir. Quem vai dizer se eu vou transmitir o bit 0 ou o bit 1 é o payload lá da informação que eu preciso transmitir, né? Então, é aleatório. Se é 0 ou 1, isso é aleatório. Então, eu experimento observar, o próximo bit vai ser transmitido. É aleatório. Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Posso calcular a probabilidade do próximo bit ser 0, do próximo bit ser 1, e assim por diante. Em cima desse mesmo problema, então já sei que é transmissão digital, meu sinal, o bit 0 ou bit 1, é aleatório o bit 0 ou bit 1, mas o que eu vou observar não é o bit que eu vou transmitir, o que eu vou observar é o sinal, o nível de sinal exatamente naquele momento de tempo. Vou botar aqui a linha do tempo. Se eu olhar o meu sinal aqui vou chamar aqui de T1, nesse momento T1, se eu estiver transmitindo o bit 0, eu vou ter esse valor bem aqui. Se eu estiver transmitindo o bit 1, esse valor bem aqui. Se eu observar em outro momento no tempo, bem aqui, se eu estiver transmitindo o bit 0, vou estar bem aqui em cima, né? E o bit 1 também bem aqui em cima. Então, observem que o meu bit 0, se eu for o bit 0, eu tenho, para dois momentos no tempo, dois resultados diferentes. Ou esse resultado aqui, ou esse outro resultado aqui. Então, aquele cara que é aleatório, que é o bit de entrada, ou 0 ou 1, vou ter bit 0. Então, se ele é bit 0, ele tem dois resultados possíveis em momentos de tempo diferentes. E o bit 1 também. Aquele cara que é aleatório, já defini, é 1. Mas toda vez que eu vou olhar, se eu olhar em um momento de tempo diferente, eu tenho resultados diferentes. Se eu observar em outro momento no tempo, a mesma coisa. Né? Tenho para cada um deles resultados diferentes. Né? Então, esse caso é o processo estocástico, porque aquele resultado aleatório, ele não depende só de uma componente aleatória que está vindo aqui, aqui no caso é o meu bit. Ele depende também do momento no tempo em que eu estou fazendo a minha observação. Então, por isso, o meu processo estocástico, ele depende desses dois parâmetros, o elemento aleatório e o momento no tempo. E é por isso exatamente que eu estou enxergando aqui em bidimensional, digamos assim, né? No eixo aqui, no eixo horizontal, eu tenho o tempo, e aqui no eixo vertical, eu tenho, vou chamar aqui o meu alfa pertencente ao ômega, né? Eu tenho aquele meu cara que é aleatório, né? O 0 e 1. Meu processo estocástico, se eu fixar um momento no tempo, disso eu viro uma variável aleatória. Então, se eu fixar um momento no tempo, olha, eu vou sempre observar no tempo T1. Então, começa a transmissão, bem aqui está o 0. Eu sempre vou observar T1 unidade de tempo depois. Então, começou a transmitir, T1 tempo depois, exatamente no momento do tempo, eu observo. Então, sempre só vou ter essas duas possibilidades, né, aqui. Né? Então, sempre eu só vou ter essas duas possibilidades aqui. Né? Se for o bit 0, esse valor aqui, se for o bit 1, esse outro valor. Então, duas possibilidades, um para cada resultado possível, virou uma variável aleatória. Mesma coisa, eu vou observar no tempo T2. No tempo T2, minha possibilidade é essa aqui. Se for o bit 0, sai resultado. Se for o bit 1, sai esse outro resultado. Então, virou, se eu sempre observo no tempo T2, isso aqui é só uma variável aleatória. Se eu sempre observo só no T3, é outra variável aleatória. Isso vai.
Então, o processo estocástico, toda vez que eu defino quando eu vou observar ele, eu transformo ele numa variável aleatória. E tem, por outro lado, se eu definir qual é o componente aleatório, ele deixa a minha função, né, que é o meu processo estocástico, ele deixa de ser uma variável aleatória e passa a ser simplesmente uma função do tempo. Então, se você fixar, olha, é o zero. Se você fixar que é o zero, então eu vou olhar só para cá. E eu tenho simplesmente uma função no tempo. Se eu fixar que é 1, eu vou olhar só para cá e tenho simplesmente uma função no tempo. Então, esse é o meu processo estocástico. Outro exemplo de processo estocástico, para a gente entender assim, mais intuitivo, imagina assim, eu tenho um estoque, onde de peças com K peças lá para venda. Esse meu estoque com K peças para venda, eu sempre completo esse meu estoque no início do mês. No início do mês eu encho lá com K. E o mês vai passando, eu vou vendendo. Se acontecer de eu vender tudo antes de chegar no final do mês, eu fico lá com o estoque zerado e se chegar cliente para comprar, eu digo, olha, não tem, só vai chegar mês que vem. O custo de eu mandar trazer, o frete que eu pagar, não compensa eu trazer já meu estoque. E se eu também não vender tudo, acho que a metade do mês ainda tenho metade do meu estoque ali. Aí eu peço para a fábrica lá só a metade que falta, o valor que falta para eu completar o K. Mas sempre começo o mês com o K, ele vai diminuindo, no final do mês eu vejo quanto falta para encher para cá, enche de novo e assim vai. Então, se eu pensar ali no meu estoque ao longo do tempo, ele sempre começa em K no início do mês, né? Ele vai caindo ali, e aí depois ele sobe para cá no início do mês. Aí ele vai caindo, pode ter mês que ele cai bem, depois sobe para cá. Vai ter mês que não cai quase nada, sobe para cá, e assim vai. Então, esse é o meu estoque. Eu posso entender ele como um processo estocástico pelo seguinte: se eu perguntar qual é a probabilidade de que o meu X é igual a zero. Então, eu vou chegar na minha loja para fazer um cliente vai chegar lá na minha loja para fazer uma compra e eu não vou ter nada em estoque para vender para ele. Em outra palavra, qual é a probabilidade de eu perder uma venda porque eu não tenho, meu estoque está vazio? Qual a probabilidade de eu perder uma venda porque o meu estoque está vazio? Qual a probabilidade do meu X ser igual a zero? Esse meu X agora, ele não é mais uma variável aleatória. Ele é um processo estocástico. Por quê? Porque para eu dizer qual é a probabilidade disso acontecer, eu perder a venda, eu tenho que dizer qual é o dia do mês. Por que eu tenho que dizer qual é o dia do mês? Porque eu preciso, assim, eu acho que é intuitível a gente pensar, olha, se eu tiver aqui no primeiro dia do mês, qual é a chance de não ter mais nada para vender? Meu estoque está zerado. Com certeza muito baixa essa probabilidade, porque eu acabei de encher o estoque. Agora, se eu perguntar no último dia do mês, qual é a probabilidade do meu estoque estar zerado? Tem mês que ainda tem algumas coisas, tem mês que não tenho nada. Né? Então, tem ali uma chance de ele estar zerado. Que com certeza é bem maior do que quando eu estou aqui no início do mês. Porque no início do mês eu sempre estou com o estoque cheio, né? Todo início do mês eu estou com... Acabei de encher o estoque. Então, normalmente eu tenho muitas peças ainda para vender. Então, essa minha pergunta de qual é a probabilidade do meu X ser igual a zero, ela depende também do tempo. Para poder responder de uma forma... Eu posso responder de uma forma média, mediana. Né? Então, se uma pessoa chegar a qualquer instante do tempo, independente de qual é o dia, qual é a probabilidade de não ter mais nada de estoque? Não consigo calcular essa probabilidade. Mas essa probabilidade você não vai dar muita informação, porque eu estou pegando ali algo mediano, e eu sei que o dia do mês influencia muito. Se a pessoa chegar no final do mês, a probabilidade vai ser bem baixa, chegar no início do mês, a probabilidade vai ser bem alta. Então, essa informação do tempo, ela é vital para eu poder responder essa probabilidade. Poder, assim, responder essa probabilidade de forma eficiente. Né? Então, esse cara é um exemplo de processo estocástico.
Eu preciso do momento do tempo. O momento do tempo importa muito para mim. E aí, a representação que a gente usa é a mesma, x igual a zero, igual a variável aleatória. Só que como eu estou trabalhando com processo estocástico, eu informo também qual é o momento do tempo. Então, esse são outro exemplo de processo estocástico. Então, primeiro aquele lá de transmissão do sinal e aqui do meu estoque de produtos. Nós vamos estar trabalhando então, nessa disciplina com problemas que têm essa característica aqui, né? De o tempo influenciar nas minhas probabilidades. O que vai mudar, então, em relação ao que a gente trabalhou com variável aleatória? A gente viu lá função da densidade de probabilidade, função de distribuição de probabilidade, valor esperado, função de variável aleatória, viu aqueles conceitos de probabilidade condicional. O que vai mudar? O que vai mudar é apenas que as funções que eu for trabalhar, elas vão incluir esse parâmetro do tempo. Essa é a mudança. Então, eu vou ter uma função de densidade de probabilidade para o meu... Eu vou ter processos estocásticos discretos e contínuos. Eu vou ter funções de probabilidade para cada tipo de processo estocástico. Se for um caso discreto, eu vou estar acumulando, fazendo somatória. Se for um caso contínuo, eu vou estar integrando. Então, eu sempre vou estar trabalhando com aquilo que a gente já viu. A diferença é que agora o tempo vai ser mais uma variável ali para eu fazer minhas continhas. Eu também vou ter valor esperado. Só que o meu valor esperado, ele também vai depender do tempo. Então, então, por exemplo, nesse exemplo aqui, quem tem do estoque, eu posso perguntar, olha, eu vou lá no meu estoque observar quantas peças eu tenho. Meu X é ver quantas peças tem, né? Qual o valor esperado? Na média, quantas peças eu ainda tenho para vender? Aí, de novo, depende do momento no tempo. Se eu estiver ali no primeiro dia do mês, na média eu tenho ali praticamente o K. Se eu estiver no último dia do mês, na média eu tenho algo próximo de zero. Se eu estiver no meio aqui do mês, na média eu vou ter ali um valor ali entre os dois, entre 0 e K. Né? Fazendo uma aproximação, né? Bem brusca. Então, cada momento no tempo vai me dar um valor esperado diferente. Vou ter também uma variância diferente. Então, para cada momento do tempo, eu tenho informações diferentes. Mas eu tenho também função da densidade de probabilidade, função de distribuição de probabilidade, valor esperado, variância. E a gente interpreta, faz os cálculos da mesma forma. A diferença é que eu tenho agora mais o parâmetro tempo para considerar. Alguma dúvida de processo, de que é o processo estocástico? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ainda estão aí? Tem alguém? Sim, professor, sem dúvidas. Semana passada quando faltou energia aqui em casa, estava na aula. Demorei meia hora para descobrir que eu estava mais dando aula para ninguém. Às vezes quando eu pergunto agora. Então esse é um processo estocástico, são os processos que a gente vai estar trabalhando. Então, o processo de cadeias de Markov dependem diretamente do tempo. Os processos gaussianos que for trabalhar dependem do tempo. Os sistemas lineares vão ser sistemas lineares que dependem do tempo. Né? Então, por isso, entrar tudo isso dentro de processo estocástico. Só para finalizar, dentro de processo estocástico, dentro do conjunto de todos os possíveis processos estocásticos que existem, existe um grupo de processos chamados estacionários. Esses processos estacionários são processos em que, apesar de ser um processo estocástico, apesar de depender do tempo, alguns parâmetros básicos dele se mantêm constantes ao longo do tempo, como, por exemplo, o valor esperado, as probabilidades, funções de densidade de probabilidade. E esses são os processos estocásticos que a gente vai estar trabalhando ao longo da disciplina, porque são os processos estocásticos típicos da nossa área. Né? Então, eu estou trabalhando com processos estocásticos estacionários. Aí, na próxima aula, a gente já começa a ver conceitos de processos estocásticos, assim, quase que rever os conceitos que a gente falou hoje, só que agora vendo com o processo estocástico, vai ter novos conceitos, como, por exemplo, estacionalidade de processo, como é que eu calculo estacionalidade de processo, existem os processos ergódigos,
são processos em que eu posso determinar os parâmetros deles a partir de medições no sistema real, e alguns outros conceitos, e começar a ver os tipos de processo estocástico, né? Cadeia de Markov, teoria de filas e outros. Por hoje a gente fica por aqui, tá? Ainda tem uns 10 minutinhos se alguém quiser tirar dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Senão, eu vou parar o vídeo. Vou criar uma playlist no YouTube. Tem feito assim, para outra disciplina. Crio uma playlist no YouTube, aí passo o link da playlist, e aí a cada aula eu vou carregando lá o vídeo. E aí não precisa a cada aula passar um link diferente para vocês. Vocês vão saber já que já está lá. Né? Tá ótimo, professor. Valeu. Beleza. Bom dia. Nosso principal, assim, só concluir, nosso principal canal de comunicação é o SIGA para eu enviar para vocês as tarefas, notícias, porque aí todo mundo recebe por e-mail, tá? Mas aquele chat do SIGA, se vocês postarem mensagem lá, quiserem mandar alguma coisa, ele não chega automaticamente para mim um e-mail avisando que tem uma mensagem lá. Eu preciso entrar no SIGA e checar se tem mensagem lá. Então, não é eficiente. Se precisarem entrar em contato comigo, dúvida, qualquer coisa, mandem e-mail mesmo. marcelino@ufpa ou marcelino.silva@ufpa.br. marcelino.silva@gmail.com. Né? marcelino@ufpa.br ou marcelino.silva@gmail.com. Beleza, então, pessoal. Obrigado aí. Vou parar aqui a apresentação e a gente vai continuar na próxima aula. E até semana. Assim, concluindo para quem entrou depois, as aulas vão ser. Vou avisar também lá. As aulas vão ser dia de quinta-feira, tá? Eu tinha botado errado quarta-feira. E aí tá coincidindo com a aula do Zampola. As aulas vão ser dia de quinta-feira, tá? Vou botar lá o aviso para lembrar todo mundo. E até a semana que vem a gente vai. Eu vou passando um material para vocês estudarem. Até logo. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu, boa tarde.